Olá pessoal, Dr. Bruno falando, satisfação ter vocês aqui mais uma videoaula. E nessa videoaula de hoje sobre direito constitucional, também inclui ciência política, política de uma forma geral, vou estar aqui falando um assunto com vocês, assunto contemporâneo, assunto de extrema importância, que muita gente confunde, muita gente vem querendo tirar essa dúvida, que é as principais diferenças entre um sistema presidencialista e um sistema parlamentarista. Quais são as principais diferenças que existem entre um e o outro? Assunto legal, né? Assunto bem atual, assunto contemporâneo. Então, ó, você que está chegando hoje, não conhece ainda o meu canal, seja muito bem-vindo, inscreva-se, deixa teu like ajuda muito a fortalecer aqui o meu trabalho e ativa o sininho de notificações, que aí você não vai perder nenhum conteúdo. No final dessa videoaula, vai aparecer aqui em cima também uma playlist de direito constitucional com todas as aulas que já foram gravadas aqui no canal, para você poder ver, se você ainda não assistiu, ver, rever e compartilhar com todos os seus amigos. Dito isso, vamos agora direto ao assunto, que aqui não tem enrolação. Começando pelo sistema presidencialista, que é o que nós vivemos aqui no Brasil e que está presente em vários outros países do mundo. Bom, vamos lá. Aqui no Brasil existe uma divisão de poderes. Você tem o executivo, o legislativo e o judiciário, e existe uma harmonia entre esses três poderes. Você vota em alguém para ser o chefe do poder executivo, que nesse caso aqui do Brasil é o presidente da República. E esse chefe do executivo, ele vai ter uma relação harmônica com o chefe dos outros poderes. Vai ter uma relação harmônica com o chefe do poder legislativo e vai ter uma relação harmônica com o chefe do poder judiciário. Esse representante, ele vai ter também, vai reunir nele as atribuições de chefe de Estado e chefe de governo. O que é um chefe de Estado? É aquele que vai representar a figura do país, a nação brasileira, em cerimônias, em relações internacionais, no âmbito externo, é ele que vai estar representando o país. Então, é uma figura simbólica que vai representar o país em relações diplomáticas e por aí vai. Isso que é o chefe de Estado. E o chefe de governo é aquele que vai desenvolver as políticas institucionais. É aquele que vai colocar as mãos na massa, é aquele que vai trabalhar administrativamente, visando o desenvolvimento da nação, visando o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento administrativo e por aí vai. Então, no sistema presidencialista, o presidente da República, ele reúne essas duas atribuições, chefe de Estado e chefe de governo. Tanto é que quando, em reuniões externas, em relações diplomáticas, é o presidente do Brasil que viaja para o exterior para estar representando a nossa nação. Ele não manda nenhum representante, não vai nenhuma outra pessoa no lugar dele, é o próprio presidente que vai. Característica típica do sistema presidencialista. E também no sistema presidencialista, esse presidente que a população colocou mediante o voto, ele vai ter um mandato fixo. Aqui no Brasil, esse mandato é de 4 anos, podendo ser prorrogado por mais 4. Né? E isso vocês vão ver que é uma grande diferença para o sistema parlamentarista. Por quê? Agora entrando um pouco nesse aspecto do sistema parlamentarista. No sistema parlamentarista, o que acontece? Não vai ter exatamente esse equilíbrio de poderes. No parlamento, o poder legislativo, ele é mais forte nesses casos. Então, pegando o exemplo clássico, o exemplo da Inglaterra, que é um exemplo que todo mundo sabe, todo mundo conhece. Né? No parlamento, no sistema parlamentarista, o poder legislativo, ele fala um pouco mais alto do que os outros poderes. E a população, o povo, ele vota nos representantes que vão compor o poder
poder legislativo, eles votam nos parlamentares. E uma vez constituído o parlamento, esses parlamentares, eles vão escolher alguém para ser o chefe de governo. Então, esses parlamentares, eles vão fazer uma votação entre eles, né? Vão fazer lá depois um voto de confiança e vão eleger alguém para que esse alguém se torne o chefe de governo, tá? Esse chefe de governo, ele pode ter vários nomes. Pode ser primeiro-ministro, pode ser chanceler e por aí vai. No caso da Inglaterra, ele é conhecido como primeiro-ministro. Então, esse primeiro-ministro, ele, entre aspas, ele meio que fica subordinado ao parlamento. Por quê? Porque ele vai ter que ficar agradando o parlamento o tempo inteiro. Porque se em algum momento, em alguma hipótese, esse primeiro-ministro ele deixar a desejar em algum aspecto, deixar de agradar aquele parlamento que foi aquele parlamento que o colocou no poder, nesse caso aí ele vai ser destituído e o parlamento vai colocar alguma outra pessoa para ser o chefe de governo. Então, enquanto no sistema presidencialista, conforme eu falei, existe um mandato fixo, que é de 4 anos, podendo ser prorrogado por mais 4, no caso do presidente, e se houver ainda um choque entre o executivo e o legislativo, esse chefe do executivo ele vai continuar, né? Salvo se ele sofreu impeachment, salvo se acontecer alguma coisa, no parlamentarismo não é isso que acontece. Porque se existir um choque entre esse primeiro-ministro, por exemplo, e o parlamento, esse primeiro-ministro ele cai e logo uma outra figura assume. Então esse mandato do chanceler, do primeiro-ministro, etc., ele não tem assim um prazo definido, não tem um prazo específico. Pode durar um dia, pode durar uma semana, pode durar um mês, pode durar 5 anos, né? Vai depender da boa relação que ele tiver com o parlamento. A partir do momento que essa relação cair, esse primeiro-ministro ele vai ser destituído. Aí vocês podem me perguntar também, Bruno, mas e a figura da monarquia, por exemplo, a Rainha Elizabeth, por exemplo, que faleceu, né, recentemente. E aí, como é que fica a situação? Até agora tem o Rei Charles, né? Eles detêm a figura do chefe de Estado, que é aquilo que eu falei. É uma figura simbólica de estar representando o país em relações diplomáticas, em situações externas e por aí vai. Então, uma figura emblemática. Pode ser um monarca, pode ser um presidente, sim, pode ser, e por aí vai. Mas eles não desenvolvem políticas públicas. Eles têm uma figura meramente representativa. Porque é aquilo que eu falei, quem efetivamente coloca a mão na massa, quem vai estar vivendo a política ali no dia a dia, exercendo tudo, é o chefe do governo. Então, pessoal, espero que tenha ficado bem clara a distinção entre parlamentarismo, presidencialismo. Coloque aqui embaixo nos comentários o que acharam dessa videoaula, os pontos positivos, os pontos negativos. Fique à vontade, o feedback de vocês aqui é de extrema importância para fazer esse canal crescer cada vez mais. Não perca a playlist que vai estar aparecendo aqui. Cliquem, acessem, vejam à vontade os vídeos aqui do canal. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Até mais.